E aí, pessoal? Tudo bem? Prepare-se para embarcar em uma viagem fascinante pelos cantos mais ocultos do nosso planeta. Lugares que desafiam a nossa imaginação e nos fazem questionar o que realmente conhecemos sobre a Terra. São locais que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica, com paisagens de tirar o fôlego e histórias que beiram o inacreditável, mas que estão lá, escondidos da maioria das pessoas, aguardando para serem descobertos. Curioso para saber que lugares são esses? Neste vídeo, vamos explorar 5 locais incríveis com histórias surpreendentes, mistérios geológicos e belezas quase intocadas. Cada um desses destinos tem a sua própria peculiaridade, a sua própria lenda, e juntos eles pintam um quadro fascinante do quão vasto e misterioso nosso mundo ainda é. A gente vai de um deserto em chamas a um rio que corre no fundo do mar, passando por ilhas vulcânicas e esculturas enigmáticas. É a prova de que a realidade, muitas vezes, supera qualquer ficção. Então, se ajeite bem, porque até o final desse vídeo você vai se perguntar como é possível tais lugares existirem e, principalmente, como puderam permanecer tão pouco conhecidos. Acredite, você vai querer adicionar alguns desses destinos na sua lista de viagens dos sonhos. Vamos começar essa viagem agora mesmo, porque a primeira parada é um verdadeiro portal para outro mundo. Segura aí. Nossa primeira parada nos leva ao meio do deserto de Karakum, no Turcomenistão, um lugar que parece saído de uma descrição bíblica do Apocalipse. Conhecida como a Cratera de Gás de Darvaza, ou mais popularmente, a Porta do Inferno, essa imensa cratera de 70 metros de diâmetro está em chamas continuamente há mais de 50 anos. E o mais bizarro de tudo, ela não foi criada por um meteoro ou uma erupção vulcânica, mas sim por um erro humano. A história começa em 1971, quando geólogos soviéticos perfuravam a área em busca de gás natural. O chão sob a plataforma de perfuração cedeu, engolindo o equipamento e abrindo uma cratera que começou a liberar gás metano, um gás altamente tóxico. Para evitar uma catástrofe ambiental e proteger os vilarejos próximos, os cientistas tiveram uma ideia que parecia brilhante na época: atear fogo ao gás. Eles calcularam que o combustível queimaria em algumas semanas e o problema estaria resolvido. Bom, o cálculo deles não poderia estar mais errado. As semanas se transformaram em meses, os meses em anos, e as chamas nunca se apagaram. O que era para ser uma solução temporária se tornou um espetáculo eterno. Uma fogueira gigantesca que ilumina o céu do deserto noite após noite, consumindo uma reserva de gás natural que se provou praticamente inesgotável. Hoje, a Porta do Inferno se tornou um dos pontos turísticos mais bizarros e fascinantes do mundo. Viajantes de todos os cantos se aventuram pelo deserto implacável só para testemunhar essa visão surreal. O calor intenso, o som do fogo crepitando e a visão daquela cratera brilhando na escuridão criam uma atmosfera única, um misto de medo e admiração. É um lembrete poderoso de como um simples erro de cálculo pode criar um monumento acidental que desafia o tempo e a lógica, transformando uma falha humana em uma atração quase sobrenatural. Agora vamos para o sul da África, mais precisamente para o deserto do Namibe, na Namíbia. Aqui, encontramos um dos mistérios mais intrigantes da natureza, os círculos de fadas. Imagine caminhar por uma paisagem árida e, de repente, se deparar com milhões de manchas circulares perfeitamente desenhadas no solo, como se fossem sardas gigantes na pele do deserto. São áreas de terra nua, com diâmetros que variam de 2 a 15 metros, cada uma rodeada por um anel de grama alta. Vistos de cima, eles formam um padrão hipnotizante que se estende por quilômetros e quilômetros. Um cenário que parece ter sido cuidadosamente projetado por uma inteligência alienígena.
Por décadas, cientistas e curiosos tentaram desvendar a origem desses círculos. As lendas locais falam sobre pegadas de deuses ou sobre um dragão que viveria no subsolo, cujo hálito venenoso mataria a vegetação em círculos. A ciência, por sua vez, apresentou duas teorias principais que competem entre si. A primeira sugere que os círculos são obra de cupins de areia da espécie Psamothermes alocerus. Esses insetos comeriam as raízes das gramíneas, criando a área nua no centro, e a umidade acumulada nesse espaço permitiria que a grama crescesse mais forte nas bordas, formando o anel. A outra teoria, igualmente convincente, defende que os círculos são um exemplo de auto-organização da vegetação. Em um ambiente com pouquíssima água, as plantas competem ferozmente por esse recurso. As gramas mais fortes conseguem puxar água do solo ao seu redor, criando uma zona morta no centro e prosperando nas bordas, onde a competição é menor. Recentemente, alguns estudos sugerem que talvez as duas teorias estejam certas e atuem juntas. Seja qual for a verdade, os círculos de fadas continuam sendo um espetáculo visual impressionante e um lembrete de que a natureza é a maior artista e a maior engenheira que existe. Nossa próxima parada é um mergulho profundo em um mundo subaquático mágico na península de Yucatán, no México. Este lugar é o cenote Angelita. Para quem não sabe, cenotes são poços naturais, ou dolinas resultantes do colapso de rocha calcária que expõe a água subterrânea. Existem milhares deles na região, mas o Angelita é especial. À primeira vista, parece um mergulho comum em um poço de água cristalina. Mas à medida que você desce, por volta dos 30 metros de profundidade, algo simplesmente inacreditável acontece. Você encontra um rio correndo no fundo do cenote. Sim, um rio dentro de um rio. O que os mergulhadores veem não é exatamente um rio de água, mas sim uma ilusão espetacular criada por um fenômeno químico. No fundo do cenote, uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio, produzida pela decomposição de matéria orgânica como folhas e galhos, se acumula. Essa nuvem densa e leitosa separa a água doce, que está na parte de cima, da água salgada, que fica no fundo do poço. A aparência dessa camada, com troncos e galhos de árvores saindo dela, cria a impressão perfeita de que você está flutuando sobre um rio misterioso e fantasmagórico, com suas próprias margens e correnteza aparente. Para os mergulhadores que se aventuram aqui, a experiência é de outro mundo. Cruzar essa nuvem de sulfeto de hidrogênio é como atravessar um portal. A visibilidade cai para quase zero por um instante e, de repente, você emerge do outro lado, em um ambiente escuro e salgado, onde a luz do sol mal consegue penetrar. É uma jornada surreal, que mistura a beleza da geologia com uma pitada de terror e mistério. O cenote Angelita não é apenas um local de mergulho, é uma experiência sensorial que desafia nossa percepção da realidade e mostra como a química pode criar as mais belas e estranhas paisagens do nosso planeta. Deixamos as profundezas do México para viajar até o Oceano Pacífico, a cerca de 360 quilômetros ao sul de Tóquio. Lá, isolada no meio do mar, encontramos Aogashima, uma ilha que parece ter saído diretamente de um filme como Jurassic Park ou de um jogo de fantasia. O que torna este lugar tão especial é a sua geologia única. Aogashima é uma ilha vulcânica que, por si só, já é a cratera de um vulcão gigante. E dentro dessa cratera principal, chamada Ikenossawa, existe um segundo cone vulcânico menor, perfeitamente formado, chamado Maruyama. É, literalmente, um vulcão dentro de um vulcão. Apesar de sua aparência intimidadora e do fato de o vulcão ser classificado como ativo, sua última grande erupção foi no final do século XVIII e dizimou a população da época.
Cerca de 170 pessoas corajosas chamam Aogashima de lar. Elas vivem na parte externa da cratera principal, em uma pequena vila, e levam uma vida tranquila e isolada. A comunidade depende da pesca, da agricultura em pequena escala e de um produto local único, o sal ringia, que é produzido usando o vapor geotérmico que emana do vulcão. Eles literalmente cozinham com o calor do vulcão. Visitar Aogashima é como entrar em um paraíso perdido. As paredes da cratera são cobertas por uma vegetação exuberante, criando um cenário verdejante e dramático. É possível fazer trilhas até a borda da cratera para ter uma vista panorâmica da ilha e do Cone Central, ou até mesmo visitar a sauna geotérmica natural, aquecida pelo próprio vulcão. Aogashima é um testemunho da resiliência humana e da beleza selvagem da natureza, um lugar onde as pessoas aprenderam a conviver em harmonia com uma das forças mais poderosas e imprevisíveis do planeta. Para nossa última parada, viajamos para o lugar mais seco do mundo, o deserto do Atacama, no Chile. No meio do nada, a cerca de 75 quilômetros da cidade de Antofagasta, uma visão bizarra e solitária emerge da areia. É a Mano del Desierto, ou Mão do Deserto. Imagine dirigir por uma paisagem árida e infinita, onde nada parece crescer ou viver, e de repente se deparar com uma mão gigante, com 11 metros de altura, saindo do chão como se um gigante estivesse enterrado ali, fazendo um último gesto antes de ser engolido pela terra. O impacto visual é simplesmente impressionante. Esta escultura monumental foi criada pelo artista chileno Mário Irarrázaval em 1992. Feita de ferro e cimento, a mão não está ali por acaso. Ela carrega um significado profundo. Segundo o artista, a obra é uma homenagem à vulnerabilidade e ao desamparo do ser humano. A mão, erguida em direção ao céu no meio de um vazio desolador, representa a solidão, a dor e a tortura, mas também pode ser interpretada como um gesto de despedida, um pedido de ajuda ou um cumprimento a quem passa por ali. Sua localização remota e isolada é parte fundamental da obra, amplificando esses sentimentos. A Mão do Deserto se tornou um ícone do Chile e uma parada obrigatória para quem atravessa o Atacama. Infelizmente, por estar tão exposta, a escultura é frequentemente alvo de pichações e vandalismo, exigindo manutenções constantes para preservar sua integridade. Mesmo assim, ela permanece lá, firme, um símbolo poderoso que contrasta a criação humana com a imensidão da natureza. É uma obra de arte que nos faz refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no universo. Uma pausa poética e melancólica na paisagem mais árida do nosso planeta. E aí, o que achou dessa viagem? Da Porta do Inferno, no Turcomenistão, à Mão Solitária, no Atacama, passando por círculos misteriosos, rios submersos e vulcões duplos. É incrível pensar que todos esses lugares existem de verdade, cada um com sua própria história, seu próprio mistério. Eles nos mostram que, por mais que a gente explore, sempre haverá um canto escondido, uma maravilha geológica ou uma criação humana surpreendente, esperando para ser descoberta em nosso próprio quintal. Esses 5 lugares escondidos são apenas uma pequena amostra do quanto nosso planeta ainda guarda segredos incríveis. Eles nos lembram da importância de preservar essas maravilhas, de olhar o mundo com curiosidade e de nunca perder a capacidade de se encantar com o desconhecido. A Terra é um livro cheio de capítulos fascinantes, e nós apenas começamos a folhear suas primeiras páginas. Espero que esse vídeo tenha despertado em você a mesma vontade que eu tenho de continuar explorando e descobrindo mais. Agora eu quero saber, desses 5 lugares, qual foi o que mais chamou sua atenção? A cratera em chamas, os círculos perfeitos, o rio subaquático, a ilha vulcão ou a mão gigante? Deixe sua opinião nos comentários e, se você gosta de explorar as curiosidades mais incríveis do nosso planeta,
Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder as próximas descobertas. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.